Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, sabadão, com notícias e informações do São Paulo. Eu quero trazer aqui para vocês um ponto referente ao Zubeldia ontem em coletivo, o comportamento dele e, mais uma vez, ele sendo, na minha visão, mal educado com a imprensa. Olha só esse comportamento do Zubeldia, eu quero a sua opinião aqui no vídeo, vai comentando. Se liga aí, eu vou soltar a imagem agora, olha só. Explicasse essa ideia de utilizar o Ferrarese como um lateral direito, não é a primeira vez que ele é utilizado Enquanto a pergunta tá rolando, ele tá ali no celular, olha só. dessa forma, e eu queria que você explicasse um pouco dessa ideia que você tem para arranjar essas soluções dentro do elenco, e se você acha que essas soluções, A pergunta rolando, ele lá, ó, né? Tá nem aí. ou a falta delas, tá de alguma forma prejudicando alguma arrancada do São Paulo nesse início de Brasileirão. No entendí la segunda pregunta. ¿Qué dijo? Ah, não entendeu. Ele não entendeu a pergunta por quê? Por que ele não entendeu a pergunta? Mais uma vez debochado, né? Talvez ali mal educado, na minha visão, para não falar outra coisa. Eu quero saber o que você pensa referente a essa postura do Zubeldia na coletiva de ontem, né? A jornalista ali fazendo a pergunta, ele ali no mundo dele, na internet, ali no celular, e depois pergunta, e a segunda pergunta qual que é? Tipo, não entendeu nada, é inacreditável, né? Ficou mais uma vez incomodado com o questionamento, né? E se você não viu a resposta dele, eu vou falar aqui porque o português dele também é meio difícil de entender, mas eu vou reproduzir agora aqui para vocês. Olha o que ele disse, abre aspas. Para você, jornalista, parece que não estamos trabalhando sobre as soluções para os desfalques e a aparição de vários jogadores, como o caso do Lucas Ferreira, o Alves, o Marcos Antônio, até mesmo o Ferrarese de lateral. Para você, não parece que são soluções para todo o inconveniente que temos tido? Sim? Não? Então, qual é a pergunta? É um assunto que já está entalado e estamos fazendo o esforço máximo, fecha aspas. Bom, pessoal, com toda a sinceridade, vocês certamente já sabem como que é a minha linha aqui com o Zubeldia, né? A realidade é que ele só está colocando esses jogadores por conta das lesões. Ele está sendo obrigado, ele não tem alternativa, não tem quem colocar. É o que sobrou, ele está colocando. Ele não está colocando por convicção dele, porque ele viu uma alternativa. Não é esse o caso, ele quis dizer que é isso. Que ele viu soluções e alternativas, não. Ele foi obrigado a colocar esses caras, mano. Até na última coletiva ele falou do Marcos Antônio. Se fosse há 3 meses atrás, né, sobre o Marcos Antônio. Porque hoje ele vê o jogador como uma peça importante, fazendo uma função interessante que ele talvez não imaginava há 3 meses atrás. Lembrando que desde o ano passado ele já não olhava muito com carinho por Marcos Antônio, e em alguns momentos ele optava pelo Lisieiro ao invés do Marcos Antônio. Então, cara, o treinador aí tá totalmente perdido. Aqui na coletiva, um total falta de respeito com a jornalista, né, que tava fazendo a pergunta ali, trabalhando, né? Já era mais de meia-noite, tava ali trabalhando, e o cara pouco se importando para a pergunta e ainda pediu para repetir. É inacreditável, eu quero saber o que você pensa. Vai subir no like aqui, é importante, a sua inscrição também ajuda muito no nosso trabalho. Vai lembrar que o canal, assim que atingir 220 mil, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o escolhido. E ontem, né, no pós-jogo, passou despercebida a penalidade do Ferreirinha, que teve 2 irregularidades no lance. Eu fico até com vergonha, para falar a real para vocês, pelo futebol ridículo que o São Paulo vem jogando, para levantar esse assunto aqui. Mas é regra, é o VAR, e o São Paulo é sempre prejudicado e o São Paulo não faz nada. E antes de trazer esse assunto aqui para vocês, eu quero falar do Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol, o mais completo para você, e é totalmente gratuito, parceiro aqui do canal Teclas Daniel. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição desse vídeo. O aplicativo vem me acompanhando nesses jogos do São Paulo para ver estatísticas, dados, informações, notícias. Cara, é bem legal e você vai curtir bastante. Tem até ali uma aba de odds para você olhar qual caso de aposta está pagando mais em cada jogo. É bem legal, vale a pena você baixar e você pode personalizar o aplicativo da forma que você quiser. E como eu disse, é totalmente gratuito. Bom, pessoal, continuando aqui,
Eu, pelo menos, não vi ninguém do São Paulo fazer um barulho, ninguém da diretoria questionar ontem a arbitragem, que errou 2 vezes no lance do pênalti que o Ferreirinha perdeu. Primeiro aqui, ó, vou soltar essa imagem para vocês, que é a invasão de 2 jogadores do Fortaleza na grande área. E isso é irregular. O VAR tinha que analisar o lance mais uma vez e mandar voltar a penalidade do Ferreirinha. Não que o Ferreirinha e o São Paulo mereça, né, ter alguma defesa, mas é regra, rapaziada, é regra. E o VAR tá lá para ver esse tipo de lance. E contra o São Paulo, esses lances passam despercebidos. É inacreditável. Porém, o São Paulo tem que ter um bastidor para que isso não aconteça. E o São Paulo fica quieto. Toda vez o São Paulo é prejudicado e aceitam isso, cara. Hoje era para o São Paulo pegar essas imagens e fazer um barulho. E na CBF fazer um barulho porque, de novo, o São Paulo foi prejudicado. De novo, repito, fico com vergonha de cobrar isso aqui, olhando o futebol ridículo do São Paulo. Mas isso não pode passar despercebido e está passando. E para piorar, tem também esse outro lance, que o goleiro não estava com os 2 pés na linha. Ele tem que ficar com um, pelo menos, na linha, né? E ele não estava. Essa imagem mostra antes do Ferreirinha bater a penalidade. Então o São Paulo foi prejudicado ontem e o São Paulo não faz absolutamente nada. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui no vídeo, é muito importante a sua participação. E olha só, rapaziada, o São Paulo é o primeiro time a ter 6 empates nas 7 primeiras rodadas do Brasileirão desde 2003. É uma quantidade enorme de empates. O Zubeldia ontem falou algo também contraditório na coletiva, né? Que ele prefere ganhar e perder do que ficar empatando bastante, porque se você ganha e perde, você tem chance de você ter uma pontuação maior do que ficar empatando. Isso é lógica, né? Isso de fato ele não está errado, não. Porém, em alguns jogos ele mostra que ele gosta do empate. Ele não faz mudanças. Ontem o São Paulo morreu com 2 alterações. Mais uma vez, ele poderia ter feito alterações, colocar o time um pouco mais para frente e não fez isso. O São Paulo ficou até mais lento com a entrada do Lucas e do Luciano. Ainda mais o Lucas voltando de lesão. Então, rapaziada, é contraditório, mano. Muito contraditório o Zubeldia. E vários desses empates ele aceitou, né? Ele aceitou. E esse é o normal do Zubeldia, eu não consigo entender ele ser contraditório dessa forma nas coletivas, né? É inacreditável. Ó, eu quero falar com vocês sobre uma novidade que está prevista aí para o ano que vem e também em 2028. Segundo a ESPN, soltou uma notícia que a empresa de eventos da Prefeitura de São Paulo, chamada SP Tours, está tentando trazer jogos do Barcelona aqui em São Paulo durante a pré-temporada. Daí os clubes São Paulo, Palmeiras e também o Corinthians seriam os times para enfrentar o Barcelona nesse período de pré-temporada aqui no Brasil. Seria bem legal, né? Um atrativo a mais aqui para o nosso país, né? Ter o Barcelona aqui em São Paulo, pô, seria bastante legal, mas o São Paulo também tem que se preparar, né? Para um encontro como esse, para não passar vergonha, porque o futebol atual do São Paulo tá bem feio. E aí, para você, seria legal esse encontro com o Barcelona? Comenta aqui no vídeo. E você ainda não conhece o serviço do Zapin TV, que é o melhor serviço de televisão, de TV aberta e fechada que existe via internet. É mais ou menos um serviço de TV a cabo, mas não precisa de cabo, não precisa de aparelho, não precisa de ter fidelidade de 12 meses. Cara, é um serviço impecável, qualidade excepcional, igual de TV a cabo, não trava e certamente você vai curtir muito se você conhecer o serviço do Zapin TV. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. É um serviço que vem me acompanhando também durante esse ano de 2025, conheci o serviço e tô apaixonado, rapaziada. Você pode colocar na sua TV, no seu tablet, celular, e o legal, tá? Você pode conectar até 4 aparelhos no mesmo IP. Isso é bastante legal. Então você pode colocar ponto em quartos dentro da sua casa e você não tem esse problema de ficar pedindo, né, um ponto extra nas TV a cabo que existe por aí, tá? Então entre agora mesmo no site para você conhecer os planos e eu falo para você, você vai curtir muito o Zapin TV. E olha só, ontem em coletiva o Zubeldia acabou revelando a situação dos lesionados do São Paulo e informou quem estará à disposição no próximo jogo pela Libertadores na terça-feira. Pablo Maia pode aparecer entre os relacionados
Arboleda também está recuperado e deve viajar, mas Oscar ainda é dúvida e ainda deve ser desfalque para essa partida importante que o São Paulo vai ter contra o Alianza Lima. São Paulo vencendo praticamente desbanca o Alianza Lima da Libertadores e encaminha a sua classificação, e caso o São Paulo acabe perdendo essa partida, coloca mais um time na luta pela classificação e o São Paulo corre perigo para se classificar. Então, terça-feira é decisão e o São Paulo não pode vacilar. E o Thiago Mendes, que era praticamente dado como certo que seria reforço do São Paulo nessa próxima janela, hoje nos bastidores do Morumbi é comentado outra coisa, hein? O São Paulo hoje tem uma outra visão para reforçar o nosso time, né? O São Paulo visa contratar um centroavante. Essa é a prioridade do São Paulo na próxima janela. O São Paulo não contava com a lesão do Caleri, ninguém contava com essa lesão, né? Que vai perder praticamente toda a temporada, e com isso deve impactar em uma possível chegada do Thiago Mendes ao tricolor. O São Paulo agora tem o retorno de Pablo Maia e também o retorno de Luan, que está prestes a voltar a ser relacionado, até cotado também para ser relacionado na terça-feira. Ainda não tenho essa confirmação para vocês, mas logo logo ele deve ser relacionado aos jogos do São Paulo. Então, com essa lesão do Caleri, o São Paulo não tem dinheiro para trazer um meia, né, que iria ganhar pelo menos 1 milhão, que seria o Thiago Mendes, e não vai ter grana para bancar também um centroavante. Então o São Paulo vai precisar meio que abrir mão, a não ser que o Thiago Mendes acabe aceitando uma proposta que o São Paulo deva fazer inferior do que o São Paulo estava imaginando em um primeiro momento. Vai depender muito do jogador, se ele aceita ou não, visando que ele tem mercado aqui no Brasil. Já tem times de Minas aí, Cruzeiro, Atlético Mineiro também de olho no atleta, tá? Tem até torcedores fazendo campanha para isso. Então o nome do Thiago Mendes, que era dado como certo na próxima janela, hoje já não é bem assim. Bom, pessoal, essas são as principais informações deste sábado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tamo junto!